Galera, antes de a gente instalar qualquer coisa, bora entender um pouco sobre a história do JavaScript, para que ele serve, por que ele é tão importante. Esse aqui é o curso de JavaScript com IA. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Iago, esse aqui é o canal Mr. Iago, e aqui eu ensino você a programar com IA da forma correta. Estou gravando uma trilha de cursos aqui no canal, esse aqui é o curso de JavaScript. Se você ainda não viu a primeira aula, vai estar o link aqui na descrição, ou no QR Code que eu vou deixar por aqui. E também tem um grupo no WhatsApp, você pode trocar ideia comigo, enfim, vai estar o link aqui também no QR. Vamos lá, galera, até 95 as páginas eram assim, eram estáticas, era só para mostrar informação. Todas as informações eram iguais para cada pessoa. Então você não tinha igual no Instagram, que você abre e cada pessoa tem seu feed ali. Aí, cara, tinha um navegador chamado Netscape, que era esse daqui, e o pessoal de lá contratou esse cara aqui, ó, Braden Eich, sei lá como é que fala o nome desse cara. Ele teve a missão de criar uma linguagem de script para esse navegador aqui. E ele fez isso em 10 dias. Em 10 dias ele fez esse trem. Por se existisse IA nessa época, esse maluco tinha feito o JavaScript no fim da tarde. A ideia, então, era você criar ali uma linguagem de script para o navegador para você permitir interações. Ou seja, você colocar animações, você colocar interatividade com o mouse, você poder validar formulários, criar aqueles menuzinhos que você clica e abre, enfim. O JavaScript ele começou sendo chamado de Mocha, depois ele foi para LiveScript, e aí depois ele foi chamado de JavaScript. Cada lugar fala uma coisa, né, que fala que foi renomeado em 95, aqui em 2000, mas enfim, esse tanto de nome aqui era mais por marketing. A Netscape estava querendo competir no mercado com o Internet Explorer da Microsoft e esses trem. E aí, o que eles fizeram? Eles renomearam para LiveScript, para chamar mais atenção, só que aí o Java estava muito em alta, e aí renomearam para JavaScript, mesmo que a sintaxe do JavaScript não tenha nada a ver com a sintaxe do Java. Foi mais para surfar a onda mesmo e deu bom, né? Aí o que acontece? Outros navegadores que não são bobos nem nada, eles começaram a criar suas próprias versões de JavaScript, só que isso acabou criando um puta problema de compatibilidade, porque um programador que cria um código ali usando o JavaScript do Netscape, e enquanto outra pessoa, um usuário normal, vai tentar acessar aquele site pelo Internet Explorer, dava um problema de compatibilidade, a página ficava toda quebrada, enfim. E aí surgiu o ECMAScript, né? A ECMA pegou e padronizou, pegou a versão principal ali do JavaScript, do Braden lá, e falou, ó, vamos seguir essa versão aqui, vamos seguir o padrão a partir de agora. Então qualquer programador que vai adicionar qualquer recurso e tudo mais, é em cima desse padrão. Entendeu? Então, novas versões que vão ser adotadas, novas funcionalidades e tudo mais que vão ser surgindo do JavaScript, vão ser centralizadas nesse padrão. Por que isso acontece? Imagina que o Braden criou ali em 10 dias, aí o outro cara foi lá e clonou e adicionou umas coisinhas a mais, o outro foi lá e adicionou uns trem a mais, o outro adicionou a mesma coisa que do outro, só que usando uma sintaxe diferente, enfim, as coisas ficaram despadronizadas, existiam várias formas de criar o script para fazer a mesma coisa, aí surgiu o ECMA, que padronizou o JavaScript, pegou a versão mais usada, o JavaScript lá do Braden, e tornou ela o padrão. E a partir de então foi padronizado e centralizado ali o desenvolvimento do JavaScript. Então em 97 eles empacotaram e lançaram a primeira versão padrão, e aí isso foi adotado por todos os navegadores. Com isso a linguagem ela ficou mais estável, né? E consequentemente ela foi muito mais adotada. E a partir de então, hoje em dia, todo ano sai uma nova versão ali do ECMA. Antes foi dando os passozinhos maiores, agora todo ano ele caminha direitinho, 16, 17, 18, 19, enfim. E assim, disparada, a versão mais importante de todas é essa aqui, ó, a ECMA 6, ES6, que é a de 2015. Porque ela introduziu, né, novas funcionalidades, novos conceitos que são amplamente usados hoje, que é let, const, arrow functions, classes, promises, enfim, tanto de trem. Então por isso que é bem comum você ver vagas de emprego aí que exigem proficiência em ES6+. O que significa isso? Você saber ECMAScript 6 para cima, ou seja, você saber programar usando o JavaScript moderno, as novas funções e coisas que saíram ali do JavaScript a partir do ES6. E aí, galera, lá em 2009 surgiu o braço importantíssimo do JavaScript, que é o Node.js, que é basicamente rodar JavaScript no servidor. Se você não tem mínima noção de o que é servidor, cliente, vou explicar. Quando você escuta falar de front-end, a gente está falando de todo o código que roda aqui no seu navegador. E back-end é toda a arquitetura que tem fora do seu computador, mas que colabora para fazer o site que você está mexendo ali funcionar. E aí o front-end e o back-end, eles podem se comunicar. Então quando você vai acessar um site, você simplesmente está indo lá no computador, que está guardado esse site, e fala assim, ó,
me manda aí os arquivos para eu poder ler esse site. Aí ele vai lá e te manda o que ele pode mandar. E beleza, aí o seu cliente aqui, ó, o navegador, ele vai montar tudo aqui para você ver. Pensa quando você vai fazer login. Quando você faz login, você vai ter lá o campozinho para digitar o e-mail e a senha, né? Aí você clica em enviar. Quando você clica em enviar, o cliente envia para o servidor e o servidor vai fazer toda a lógica para ver se isso aí está certo e quando se retorna, enfim. O dono do site, a pessoa que criou o site, se ela estiver bem da cabeça, ela não vai, na hora que você acessar o site, trazer também, enviar junto todo o banco de dados com todos os dados do usuário, cadastrados, os e-mails e senhas e tudo mais, para na hora que você fizer login você não precisar ir lá buscar. Imagina, 10 mil pessoas acessando o site, 10 mil pessoas fazendo login e você enviando para 10 mil pessoas cópias dos e-mails e senhas de todo mundo. Não é assim, cara. Todo esse processo de autenticação, que é uma parte importantíssima ali no desenvolvimento, ele deve ser feito no servidor. Mas muita gente que não tem noção acaba fazendo isso no cliente, deixa o aplicativo vulnerável. Isso acontece muito com quem usa IA sem saber programar. Mas voltando aí para o jeito certo, o front-end ele simplesmente pega o que você digitou ali e envia lá para o servidor. E esse servidor nada mais é do que um PC numa sala cheia de outros PCs que vai pegar essa informação sua, vai lá no banco de dados, vai fazer um monte de rolê para ver se a sua senha tá certa mesmo. Aí ele vai retornar para você falando assim, ó, tá certo, tá errado, e a partir disso vai fazer outras lógicas, enfim. Enfim, isso aí fica para outro curso, eu vou fazer um curso de autenticação, porque isso aí é importantíssimo, mas deixa mais para frente. Mas só para você entender que você consegue fazer essa comunicação de ida e volta, o cliente enviar e receber dados e o servidor também enviar e receber dados. O JavaScript do lado do cliente vai cuidar de toda a interação, então na hora que você digita uma senha errada, e ele vai lá e envia, pega, você digitou um e-mail e senha, só que essa senha está errada, ele vai lá e envia para o servidor esse e-mail e senha. Aí o servidor faz toda a lógica lá para ver se está certo. Aí ele viu que está errado, aí ele vai e envia para você de volta assim, falando assim, ó, tá errado. Aí o seu navegador vai receber essa informação e o JavaScript do seu navegador vai ficar responsável de colocar aquele vermelhinho em volta assim, colocar o textinho falando, ó, senha incorreta, tente nova. Mas fica tranquilo ou tranquila, né? Na prática, a partir dos projetos que a gente for criando, você vai aprender a diferenciar esses dois. Mas basicamente, o Node.js é uma gambiarra que pegou o JavaScript e permitiu rodar ele no servidor. Ponto. Só que, com isso, o Pokémon evoluiu. O JavaScript se tornou uma linguagem full stack. Agora você consegue programar, criar um sistema inteiro, um sistema completo, usando só JavaScript. Você não precisa fazer a parte do cliente em JavaScript e tudo mais, e a parte lá do servidor em Java. Sabe? Você não precisa ser poliglota, multilinguagens e os caramba. Você consegue fazer tudo em JavaScript. E aí, por fim, para a gente fechar essa introdução teórica e poder partir logo para a prática, bora entender o último braço importantíssimo do JavaScript, que é o TypeScript. Vamos entender por que ele surgiu, para que ele serve, qual que é a importância dele. Tem esse meme aqui, ó, você vê, no JavaScript você consegue fazer isso aqui, ó, bota um texto 10 menos um número 1 e ele dá o resultado 9. Aí o molequinho, ó, isso aqui funciona em JavaScript. Aí o cara lá, ó, não se preocupe, a gente vai arrumar isso. E é assim que o TypeScript nasceu. É tipo isso, cara. Vou mostrar para vocês, olha só. Abre o seu navegador aí e aperta F12. Quando você apertar F12, vai aparecer uma janelinha assim, geralmente vai estar aberta no Elements, aqui. Esse aqui é todo o HTML e tal. Se você não assistiu o curso de HTML, recomendo muito que você assista. Eu dou toda a introdução da programação web lá. Mas beleza, é só você chegar aqui e clicar em console, tá vendo? E aqui você vai poder programar em JavaScript. A gente não vai usar aqui para programar em JavaScript, a gente vai usar uma interface de desenvolvimento mais especializada, tudo mais. A gente vai usar essa janelinha aqui muitas vezes para ler informações. Então, para fazer testes, ver se está tudo dando certo, a gente vai imprimir umas coisinhas aqui. Mas por enquanto vamos usar isso aqui só para a gente poder testar ali rapidinho por que surgiu o TypeScript. Você pode definir uma variável aqui, só você clica aqui, ó, e você digita assim, ó, let a, vou falar que é igual a 5. Beleza. Agora a gente criou uma variável, que isso aqui chama variável, e a gente deu o valor de 5 para ela. Se eu digito A aqui e dou Enter, você vê que no A está guardado o valor 5. Então você pode entender variáveis como caixa. Você pode abrir ela, você pode ver o que tem lá dentro, você pode pegar o que está lá dentro e mudar, colocar outra coisa lá dentro, enfim. E é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou clicar aqui, cadê onde é que eu... Aqui. E agora a gente imagina que você vai abrir essa caixinha e você vai ver que tipo de coisa que tem lá dentro. Se é um número, se é um texto, enfim. Vamos fazer isso. Você vai fazer isso digitando isso aqui, ó. Você vai type of, ou seja, tipo da variável A. Você coloca entre a parênteses assim, né, o A aqui dentro. Então ele mostra pra gente aqui, ó, que o type of A, né, o tipo da variável A,
é number, ou seja, o número, né? Por que isso está acontecendo? Porque como a gente guardou o número aqui dentro, o tipo de informação que essa caixinha está guardando são números. Mas aí agora que começa a bagunça. O JavaScript ela é uma linguagem de tipagem dinâmica. Então você pode, na mesma variável, você colocou 2, aí depois você pode colocar um valor quebrado, 10,5, aí depois você pode colocar um texto. Você vai ver. Então pensa ali num pote de sorvete. Se você... O fabricante, ele fabricou o sorvete, colocou sorvete lá dentro, aí você pode amassar aquele sorvete e zerou, não tem mais sorvete ali, né? Aí agora com esse pote vazio, você pode colocar qualquer coisa lá dentro. O tipo da próxima coisa que vai ser colocada lá dentro é indefinido. Isso que é um tipo de variável que a gente chama de undefined, que vou te mostrar daqui a pouco. Agora, uma variável undefined, ela é basicamente uma variável que você não faz ideia de qual tipo de informação que é guardada nela. Isso acontece com variáveis não definidas. Então, se você chega aqui e fala, a gente não definiu a variável b, por exemplo. Então, se você chega aqui, ó, type of b, ele vai falar aqui undefined, porque não tem nada dentro de B, ó. Tá falando aqui, ó, erro porque o B não tá definido, sacou? Mas beleza, vamos imaginar que o A, a variável A é o pote de sorvete, e aí você amassou aquele pote, comeu tudo que tinha lá, só que ainda assim sobrou um mini micrograma, 0,000001 micrograma ali de sorvete naquele pote. Então ainda pode ser considerado um pote de sorvete, mas como é ínfimo a quantidade ali de sorvete, a gente pode considerar que é zero. É como se você fizesse aqui, ó, A agora é igual a A menos A, ou seja, zero. Mas ainda assim, a gente consegue falar que o tipo de informação que está guardada naquele pote ali é um sorvete. No caso aqui, o tipo de informação guardada nesse A aqui é um número. Tanto é que zero é um número. Se eu pergunto aqui, ó, type of A ainda é um número. Ainda é um número, então não é indefinido ainda. Só que aí imagina que você tem a máquina que limpa tudo, você limpou aquele trem, não tem absolutamente nada naquilo. Você pegou o pote ainda e jogou lá no vácuo do espaço, não tem nem ar naquele trem. É como se você chegasse e falasse assim, ó, agora o ar é null, no, sei lá como é que fala. Basicamente não tem nada nele, ou seja, ele tem a presença da ausência, sabe? Ele tem a ausência de algo presente nele, não tem nada nele. Você pode clicar aqui, ó, para limpar, para tirar essa bagunça toda, mas ainda assim tá salvo ali o valor de A, é null, no. Só que aí, cara, alguém pode ir lá, e com certeza isso já aconteceu com você, e colocar um bloco de feijão congelado lá dentro. E aí agora, o A, ele é do tipo, tem lá dentro, guardado no A, feijão. Então se eu pergunto agora o que tem aqui no A, ó, ele vai me falar feijão, sacou? E a partir de agora, do nada, um pote que era um pote de sorvete, você abre a geladeira, você esperava um pote de sorvete, mas agora você abre a geladeira e vai olhar lá, tem feijão lá dentro. Porque não existe regra, não existe uma lei que proíbe esse absurdo de colocar feijão num pote que era de sorvete. Você mudou o tipo desse pote, agora esse pote é um pote de feijão. Se a gente pergunta agora o type of A, né, a variável A, ele não vai falar mais number, ele vai falar string, que é basicamente uma sequência ali de caracteres, né, o texto, na maioria das vezes. Então, saindo da metáfora, a gente inicialmente criou uma variável, chamou ela de A e guardou o número 5 nela, ou seja, o número. Então, é como se o fabricante ali de sorvete criou o sorvete, criou o pote, falou que aquele pote ali vai se chamar pote de sorvete e guardou o sorvete nele. Aí a gente pegou essa variável que a gente guardava números, né, que a gente guardava o número 5, a gente tirou tudo que tinha ali, ficou zerou. Só que ainda assim, ainda tem um zero ali. A gente tirou esse zero e falou que é nulo, não tem nada nele. E aí depois disso a gente pegou e colocou um texto nele. Ou seja, a gente mutou o tipo. A tipagem dessa variável é dinâmica. Voltando ali para a metáfora, é como se eu pegasse o que eu chamei ali de pote de sorvete, né? A variável que eu chamei de A. No caso, o fabricante chamou isso aqui de pote de sorvete. Mas ainda assim, eu posso vir e colocar um feijão aqui. Eu acho que com esse doideira aqui que eu inventei, dá para você entender os conceitos básicos de variáveis e tipos se você nunca programou na vida, né? Mas aí beleza, para que inventaram o TypeScript, sendo que o JavaScript já identifica sozinho os tipos das variáveis que a gente está criando ali? Para que vai complicar? Basicamente porque em projetos maiores, principalmente, essa flexibilidade ela é muito perigosa tanto para a segurança ali do projeto em si, quanto para a integridade do projeto. Então imagina que você criou o sistema aqui, aí contratou uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai vir aqui, vai chegar e vai começar a mexer no arquivo que você já criou.
Aí lá em cima você define uma variável chamada top. A variável top, tal. Aí lá embaixo, a pessoa que você contratou vai começar a programar uma outra funcionalidade e tudo mais, e aí dentro dessa programação vai definir de novo a variável top. Lembra, quando você criou a variável top aqui, ela era um número. Você definiu que top igual a 10, sei lá. E aí faz um trem lá. E aí a outra pessoa que começou a programar aqui vai definir a variável top para falar, colocar uma string lá, um texto top igual curso de JavaScript do Iago. Pronto, entre aspas, assim, é um texto. Aí, beleza. Só que o que acontece? Ele mudou o tipo da variável, reescreveu, mudou o tipo, e agora, se ele jogar isso para produção, vai quebrar o código inteiro. Tudo que precisava da variável top lá em cima vai começar a quebrar, vai dar um efeito dominó, dá mó merda. Ou então, pensando ali no lado da segurança, imagina que você criou tá no site lá, uma página que você pergunta a idade da pessoa. Se você não tratar aquele campo para verificar realmente se o que a pessoa digitou é um número, você pode acabar permitindo que a pessoa coloque um script lá dentro que vai roubar dados, derrubar seu dado, fazer alguma modificação ali no seu site. Isso aí é o que a gente chama ali de cross-site scripting, SQL injection. Você consegue fazer um monte de coisinha se você não trata essas entradas. Então, uma entrada que era para ser de número, se não tem especificado se ela é flexível, se ainda assim o objetivo inicial é receber um número, mas eu não tenho nada bloqueando, nada impedindo que eu digite um texto ali, vai dar merda. E foi por isso que a Microsoft ela criou o TypeScript lá em 2012, que basicamente é o JavaScript, só que com tipagem estática, ou seja, basicamente, você aprendeu o JavaScript, para você aprender TypeScript é 2 palitos, você aprende rapidinho, que você vai ter que focar ali em cada variável que você vai definir, você não pode só fazer isso aqui, ó, let a igual a 5, sabe? Você tem, let a igual a 5, você tem que primeiro falar assim, ó, defina o a, vamos escrever em português para ficar mais fácil de entender, defina o a, que será uma variável que receberá sempre números inteiros, sacou? Aí depois você vai poder falar assim, ó, a igual a 5, sacou? E aí se você tentar por algum motivo falar que a agora é Iago, ele vai falar erro. Ele vai falar, não pode, A só pode receber números inteiros. Ponto. É isso. Isso aí salva muito em projetos de escala, porque se você, por algum motivo, cometeu algum erro de sobrescrever uma variável, mudar o tipo dela e tudo mais, na hora que você vai tentar compilar o código, você vai tentar subir ele para a produção, ele vai dar erro e vai impedir de quebrar o código que está rodando lá no servidor, sacou? E aí você vai ver o erro, arruma e tudo mais. Que é basicamente o lint. Se você já teve dor de cabeça aí com lint, é muito importante. Tem muita coisa a mais ainda sobre TypeScript, mas eu vou gravar um curso ainda de TypeScript mais para frente, mas vou deixar isso para o curso, né? Vamos focar aqui no JavaScript agora e também para esse vídeo aqui não ficar gigante. Então é isso, galera. Só para fechar, eu escrevi aqui, ó, o JavaScript ele é hoje um dos 3 pilares da web, junto com o HTML e o CSS. O HTML, se você ainda não assistiu o curso, dá uma olhada lá, mas ele vai basicamente cuidar da estrutura, dos elementos aqui da página. O CSS ele cuida da aparência, ele vai deixar os trem bonitinho, né? Vou lançar o curso de CSS também, mas antes eu achei muito mais importante a gente ver ali sobre o JavaScript, que é o principal pilar dessa estrutura, que vai fazer tudo isso aqui ser útil, né? Fazer coisas realmente que vão fazer diferença. Vai permitir a gente controlar ali o comportamento e a interatividade da página, tá vendo isso aqui, ó? Quando eu clico aqui, abre esse menuzinho aqui, quando eu mexo isso aqui, muda a opacidade, tudo isso aqui é o JavaScript que vai mandar. E é óbvio, como a gente já viu, ele permite fazer todos esses paranauê, não só no navegador hoje, mas também ali em jogos, em aplicativos no celular. Eu quero muito ainda gravar o curso de React Native aqui para você poder programar criar aplicativos de celular usando o JavaScript em TypeScript, né? Você também hoje consegue criar programas de computador nativos, assim, né? Esses programinhas assim. Bot, rodar no servidor, como a gente viu ali com o Node.js, programar JavaScript ali para sistemas embarcados, são aquelas plaquinhas, Arduino e tudo mais. Enfim, cara, isso aqui já deu para entender que aprender JavaScript é essencial para sua jornada como um programador web. E nesse curso aqui, meu objetivo é te ensinar tudo o que você precisa saber e na prática. A gente vai criar trocentos projetinhos que, assim, com certeza você vai aprender muita coisa. Vai sair desse curso aqui fera em JavaScript e também usar IA para te ajudar a programar.
Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não entrou no grupo no WhatsApp, escaneia aqui, vê o link aqui na descrição. Se você não viu a aula 1, vê a aula 1 aqui, vou deixar a playlist, vou deixar os trem tudo aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado e até. Venha aprender JavaScript com Mr. Iago. Venha a programar com IA, com Mr. Iago. Olha só, meu irmão, deixa de ser vacilão. Larga esse vibe coding e vai programar na mão. Programar com IA sem saber o que tá lá. Pode parecer fera, mas só vai te atrapalhar. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Se você programar com IA sem saber programar. JavaScript com Mr. Iago. Venha a programar com IA, com Mr. Iago.